Bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo e vamos atualizar também como é que ficam as condições para um laninha que já tem algum tempo que a gente está falando aí que está no radar e que pode voltar a alterar o regime de chuvas no segundo semestre e vamos ver também quais são as atualizações para o próximo trimestre aqui no Brasil. Dito isso, para conversar com a gente já está conectada aqui comigo Bárbara Centelha, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Virginia. Obrigada pelo convite. O prazer estar aqui com vocês. Bárbara, vamos começar falando de El Ninho, de Laninha, porque tá todo mundo querendo entender o que vai acontecer, principalmente porque o produtor ainda está muito assustado com o que aconteceu nos últimos 3 anos, né, Bárbara? É isso mesmo, Virginia. A gente tem cantado um pouco essa bola, né, da Laninha há um tempo, e o importante é a gente ir monitorando para ver se as projeções de fato estão se cumprindo e sendo consistentes, né? E aqui com essa imagem que já deve estar aparecendo para vocês, a gente tem uma informação muito importante, que é o atualizado do consolidado da anomalia da temperatura da superfície do mar. Acho que todo mundo lembra, né, que o El Niño é essa variação na temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial. E a gente atingiu o ápice desse El Niño, que foi caracterizado um El Niño forte lá em dezembro, mas ele não se sustentou. Então, desde janeiro, nós observamos uma queda de 0,2 graus, e era o que nós tínhamos de mais recente, né, do consolidado. Existem as medições diárias, mas aqui o NOAA consolida de fato essa queda. E mais recentemente, agora com o fim do mês de março, a gente teve mais uma atualização mostrando que de janeiro para fevereiro houve uma queda de 0,3 graus nesse El Niño. Ou seja, o El Niño ainda está vigente, mas ele está enfraquecendo. Quer dizer que as águas do Pacífico Equatorial estão se aproximando cada vez mais do que tem que ser a normalidade, né? E os modelos, como a gente vem discutindo bastante, projetam muito que ele não vá parar nessa normalidade e sim continue a cair essa temperatura até chegar numa condição de laninha. E um ponto importante também, Virgínia, até trazendo aqui para o pessoal conseguir visualizar, aonde que se mede, né, essa condição de anomalia da temperatura Legal. da superfície do mar, é aqui na posição 3,4. Então, essa atualização aqui, eu gosto de falar que é como se fosse um raio-x da anomalia da temperatura, né, no dia 2 de abril, a gente consegue ver que, de fato, as águas ainda estão aquecidas, elas estão superiores a 0 e a meio grau também, né, como indica aqui para nós, na escala de cores, mas já tem tido uma mudança, né? Isso já era muito mais parecido com esse vermelho aqui há uns meses atrás do que está agora. Mas um forte indicativo para nós de que possivelmente a laninha vá se concretizar, além dos modelos que nós vamos ver aqui mais para frente, é o fato de que próximo ao continente América do Sul, nós temos um resfriamento das águas intenso. Se vocês se lembrarem, o El Niño desse ano passado começou assim também. A gente estava numa condição de laninha, neutralidade, começou a superaquecer aqui e foi migrando para a posição 3,4, aqui é a posição 1,2. Essa é a atualização no dia 2. Se a gente for olhar já a atualização do dia 6, olha como avançou de forma rápida. Ainda não está na condição do El Niño, né, na posição do El Niño, mas a gente já tem uma mudança bem significativa de anomalia. A gente tinha uma anomalia um pouco mais forte e ela já se reduziu em apenas 4 dias. Ou seja, esse movimento rápido, né, da mudança da temperatura da superfície do mar consegue ser captado e mostrado aqui com essas duas imagens num intervalo muito curto de tempo, né, Virginia, que é 4 dias. E Bárbara, vamos retomar, né? O Laninha com característica clássica, não que ele vá acontecer dessa forma, mas ele reduz as chuvas no centro-sul e aumenta a precipitação nas outras regiões, é isso? Exatamente, as Tá. chuvas, a laninha, ela tende a atuar um pouco mais intensamente, né? Ela atinge regiões que muitas vezes o El Niño não atinge, pensando no centro-sul, principalmente, né? Então, o sul do país é um grande afetado por esse fenômeno. Claro que tem as variações, né? Como você comentou, mas de modo geral, sim, o sul tem bastante, tem menos chuva, desculpa, e o norte e nordeste tem volumes mais excessivos de chuva, o oposto da laninha, do El Niño. As regiões mais centrais, elas são conhecidas como zonas de transição. Se a gente pegar Mato Grosso do Sul, São Paulo, até um pouco sul de Minas, pode ter algum efeito, tá? Da questão da precipitação, também depende muito da intensidade desse fenômeno, como que esse fenômeno está atuando ali com outras condições atmosféricas e climáticas, mas um outro ponto importante é que a gente tende a ter redução nas temperaturas, né? Isso é sempre um ponto que surge bastante, acredito que deve surgir muito para vocês,
o medo da geada, né? Em termos de probabilidade, a gente tem probabilidades maiores de ocorrência de geadas ao longo da duração da laninha. É, Nessa laninha que nós estamos falando, ela está prevista para se iniciar, segundo os modelos, lá por julho, agosto, setembro, né? E é um período onde a gente já está saindo do inverno, né? Mas que pode ter alguma geada tardia, a gente observa uma probabilidade maior. Não é uma sentença, mas com certeza o produtor precisa ficar mais atento a isso. e eu acho que esse ano, além da preocupação com as geadas, Bárbara, as temperaturas estão muito elevadas, né? Tá todo mundo É, reclamando do calor, e aí a gente não fala nem só nas áreas rurais, mas nos polos urbanos também tá muito quente, né? principalmente, né? Exato. E isso gera dúvida, né? Porque eles falam assim, ok, o El Niño realmente tende a aumentar as temperaturas, a gente tem o fator mudanças climáticas que não dá para não considerar, né, em relação a isso, então realmente cada vez mais altas e maiores as anomalias. E aí o pessoal fala, mas vai vir a Laninha, mas os modelos, como a gente vai ver mais para frente, tá dando um pouco de spoiler, ainda estão projetando temperaturas acima da média. A gente tem que entender que são eventos relativamente isolados, né? A laninha, ela favorece temperaturas mais amenas. Mas para a gente ter a ocorrência de geada, tem várias condições que precisam acontecer, né? A temperatura tem que ser abaixo de 2 graus Celsius, ou seja, né, é uma frente fria que causa isso. Não é só a laninha favorece a entrada de frente fria, massa de ar polar, que reduzem as temperaturas, tá? Mas não é o efeito direto da laninha na causa da geada. E tem outras condições atmosféricas que estão condicionando esse aumento na temperatura, né? Então, eu sei que gera um pouco de confusão ali, né? Será que a gente pode esperar temperaturas mais amenas ou não? Mesmo tendo anomalias positivas, podem ocorrer frentes frias e massas de ar polar, né? Como aconteceu nessas últimas semanas. A gente teve uma frente fria que avançou do sul até o sudeste, reduziu as temperaturas, não em condição de geada, mas dentro ainda de um cenário geral de anomalias positivas da temperatura, tá? São fenômenos distintos. Bárbara, e vamos falar dos próximos 3 meses, porque a Agrimet atualizou aí o prognóstico, né, do que pode acontecer. Atualizou, Vamos atualizou. Deixa eu lá. avançar aqui rapidinho. Você quer que eu fale aqui um pouquinho só da projeção da Laninha, mas já tá claro, né? Que os Sim, acho que modelos sim. estão apontando. Perfeito. Então vamos falar das projeções. Então, aqui fazendo um consenso climático, né, para o próximo trimestre, então abril, maio, junho, considerando aqui 5 modelos distintos de projeção climática. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o CPTEC, o IRI da Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, o ECMWF, que é o modelo europeu, né, da União Europeia, e o NOAA, que é do governo americano de ciências atmosféricas, tá? Então, são esses 5 modelos que eu estou levando em consideração para fazer esse consenso por região. Aqui, claro que vale considerar que existem variações a níveis muito mais locais, né? Aqui é um consenso mais geral, para ter uma ideia do que os modelos estão apontando. Então, vamos começar aqui pela região norte. A região norte, em que os modelos têm uma leve oscilação, quando eu falo isso, quer dizer que eles divergem entre si, né? Então, alguns modelos apontando para chuvas dentro da média, outros para baixo, mas o que predomina, de fato, é esse cenário de que as chuvas elas podem se comportar ou dentro do esperado para essa época do ano, né, ali no norte, ou levemente abaixo. Essa escala de levemente abaixo para todo o país, com exceção de alguns estados que eu vou mencionar, fica aí num abaixo de -10 a -50, porque quando a gente faz uma projeção a mais longo prazo, é difícil, né, os institutos trazerem volumes exatos. Eles sempre trazem um intervalo de valor ali de anomalia da precipitação, tá? Então, esse é o cenário para grande parte do norte. Depois vocês podem acessar esse boletim de forma completa para ver onde são essas regiões que têm essas variações. E em termos de temperatura, a projeção é dela permanecer acima da média para toda a região norte do país e, como a gente vai ver, para grande parte do país, tá? Avançando para a região nordeste, a gente também tem oscilação entre esses modelos analisados e eles também, em geral, apresentam chuvas abaixo ou dentro da média, né? E a gente pode ter um pouco na faixa leste, né, no extremo leste, muito mais próximo ao litoral do que o interior, né, o sertão nordestino, possibilidade de chuvas acima da média, tá? Então, bem a faixa litorânea pode sim registrar mais chuvas, como é o habitual, tá? As temperaturas seguem dentro da média em algumas regiões, principalmente nessa faixa litorânea, por ter mais precipitação, acaba tendo uma redução na temperatura,
mas predomina cenários aí de temperaturas acima da média, tá? Quando a gente avança aqui para o centro-oeste, então vamos voltar aqui para o centro-oeste, a gente também tem bastante oscilação entre os modelos, isso é um fato para todas as regiões, tá? E também seguem com esse padrão de chuvas dentro ou abaixo da média. Destaca aqui para o centro-oeste que o período, né, abril, maio, junho, já é o início do período seco, já se espera que comece a secar, né, que tenham volumes de precipitação muito inferiores aos últimos meses. Né? Aqui no caso do Centro-Oeste, Goiás se destaca com chuvas abaixo da média um pouco mais intensas, podendo chegar a anomalias de 75, 100 milímetros abaixo da média no total desses 3 meses, tá? E, segundo os modelos nacionais, são os únicos modelos que apontam para a possibilidade de chuvas acima do normal, principalmente no Mato Grosso, tá? Então, mas a grande maioria dos modelos, que é o consenso, ainda é esse cenário de chuvas dentro ou abaixo. E as temperaturas ficam predominantemente acima da média também, tá? Olhando o Sudeste a gente tem bastante, acho que de todas as regiões é onde nós temos maior oscilação entre os modelos, muita divergência, né? Então, uma região que aí não fica muito claro qual que é o panorama climático, existem muita variação entre esses modelos, mas de forma bem genérica, ainda também predomina esse cenário de dentro ou abaixo da média, com algumas regiões pontuais no estado de Minas Gerais, principalmente, do Espírito Santo e algumas regiões de São Paulo que podem ter chuvas acima da média, tá? Mas é dentro da média, se a gente for fazer um consenso geral, acho que o principal é dentro da média. Quanto à temperatura, predomina também a temperatura de anomalia acima da média, né, com possibilidade do norte de Goiás, mais próximo ali ao sul da Bahia, ficar com condições aí dentro da normalidade, mas a predominância, pensando ali principalmente no estado de São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro, é temperaturas acima da média. E por fim, a região sul, que tem um cenário um pouco diferente, um pouco divergente, os modelos já apontam predominantemente para chuvas acima da média, principalmente no Rio Grande do Sul, e alguns modelos destacam o Paraná como possibilidade de chover abaixo, principalmente a parte ali que é mais próxima ao Mato Grosso do Sul, né? O noroeste do Paraná, próximo à divisa com o estado de São Paulo também, e as temperaturas também tendem a ficar acima da média, com exceção do centro-sul do Rio Grande do Sul, que pode ter temperaturas dentro da normalidade, tá? Então, se a gente for fazer um cenário geralzão, a expectativa é de chuvas abaixo, dentro ou abaixo da média para grande parte do país, né? Podendo ter variações ali em regiões, a gente sabe como o microclima varia bastante, e também, pelo menos nos próximos 3 meses, as temperaturas ainda predominam acima da média, tá, Virgínia? E, Bárbara, tem alguma justificativa para esses modelos oscilarem tanto? O que depende muito do que eles levam em consideração Tá. para fazer esses modelos, tá? Então, por exemplo, eu estava até discutindo isso semana passada, que muitas vezes os modelos internacionais levam em conta condições globais, tá? Para fazer as projeções. Enquanto os modelos nacionais, eles focam mais nas condições da região, né, do continente. Isso acaba gerando alguma variação. Inclusive, por exemplo, quando teve a condição lá de dezembro, né, que tinham modelos nacionais apontando para chuvas acima da média, o que nós tivemos no Sudeste foi praticamente o oposto, os modelos internacionais apontavam para isso porque eles estavam considerando o que estava acontecendo no dipolo do Índico, o que os modelos internacionais não estavam captando. Então, tem variações ali de metodologia, né? Então, se é um modelo dinâmico, estatístico, matemático, tudo isso varia. Também tem o que é levado em consideração, tá? Perfeito. Para criar esses modelos. Bárbara, eu vou abrir aqui para os internautas. Tem bastante gente aqui com a gente. Vamos ver o que a gente consegue Legal. responder hoje. O Fábio Azevedo gostaria de saber se teremos boas chuvas no sudeste do Tocantins nessa semana. Ele falou o nome da cidade. Você quer o nome? Pode ser, pode ser. A gente Tá. pode trabalhar com o nome. Deixa eu só Taipas abrir do aqui. Tocantins. Taipas. Isso. Tá, então vamos vir aqui para o Indy e aí a gente já olha direto aqui. Já apareceu. Vamos para lá. Então aqui, né, o Indy a gente consegue ter uma visão mais macro da previsão do tempo e comparar modelos, né? Então vamos começar aqui pelos modelos que mais têm acertados em termos de previsão, são esses dois, né? O GFS e o ECMWF, que são modelos
É o modelo americano e o modelo europeu. Deixa eu ver se eu der um zoom aqui, não melhora muito, né? Mas, olha, para os próximos dias, então, olhando agora a segunda-feira, a terça e até a quarta-feira, os volumes são baixos, né? Segunda e terça, praticamente chuvas muito baixas, Ô, abaixo de 2, Bárbara, 3 milímetros. só um Oi. minutinho. Eu não tô vendo sua tela. É pra gente ver? Eu acho que eu tô compartilhando, vamos ver se agora vai. Desculpa, acho que eu Vamos ver se a compartilhei de gente algum consegue. modo. Agora foi. Vamos lá. Agora Pode foi? continuar. Foi. Perfeito. Bom, estamos aqui. Então, estamos em Taipas do Tocantins, tá? Com a previsão do GFS e do SMWF, que são os modelos que mais têm acertado a previsão do tempo e esses prognósticos climáticos nos últimos tempos. E a previsão se estende, né, de ambos até quarta-feira que vem, dia 17. Então, a gente pode ver que para os primeiros dias dessa previsão, então, hoje, né, a segunda-feira, as próximas horas, terça, quarta-feira, os volumes ainda são baixos. A gente começa a enxergar volumes mais significativos, que a gente vê aqui nessa linha, né? Onde nós temos até alguns morrinhos que se formam, indicando volumes mais altos de chuva, a partir principalmente de sexta, quinta, sexta-feira. Né? O modelo do GFS traz aqui a partir de quinta, chuvas aí acima de 5 milímetros, que começam a ser um pouco mais significativas, o SMWF também, mas conforme a gente avança na previsão, a gente consegue ver que sábado tem uma tendência de ser um dia chuvoso, domingo, segunda, né? Então a previsão do tempo segue mostrando bastante chuva, principalmente o modelo europeu, que traz chuvas aí constantes até quarta-feira, tá? Então, fazendo um resumo de forma geral aqui para Taipas do Tocantins, os próximos dias ainda sem chuva ou nenhum ou volumes muito baixos, mas a partir de quinta, sexta-feira, a tendência é isso mudar, tá? Perfeito. O Rodrigo Carvalho, que está sempre aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Ele gostaria de saber a previsão para Brumado, sudoeste da Bahia. Brumado, Brumado, eu lembro que a gente já viu O bastante Rodrigo, ele também. é fiel à nossa audiência. Muito bom, muito Muito bom. bom. Legal, vamos olhar aqui Brumado. Bom, Brumado segue com baixas previsões de chuva, tá? Olhando aqui até sexta-feira, aqui dia 12, os modelos apontam volumes muito baixos, tá, Rodrigo? Quarta-feira pode ter alguma coisa de chuva, o modelo SMWF aponta até para um cenário maior, de volumes maiores do que o modelo americano. Conforme a gente avança mais para frente, não tem previsão, continua predominante, pelo menos aí na próxima semana, uma semana e meia, né? O cenário é de chuvas muito aquém ali, muito abaixo da média, e também dias que não tem previsão de chuva em nenhum momento, tá? Então o cenário é um pouco mais crítico aí para a região de Brumado. E o Arlione Avanildo, bom dia. Como é que fica para o norte de Minas? Ele é de Catuti. Tá? Tuti. Isso. Vamos ver aqui. Bom, o norte de Minas também sem chuvas, tá? Pelo menos aí nos próximos dias, a gente vê que os modelos, quando apontam para alguma coisa, a gente tem aí 0,4 milímetros, isso não é nada, né? São volumes muito baixos. Isso persiste ao longo dessa semana toda. Então, inclusive, a gente tem uma massa de ar seco, né, nessa região que pega Minas Gerais, parte centro-norte de São Paulo, Goiás, sul da Bahia, trazendo pouquíssima chuva, e esse cenário que a gente está vendo aqui, tá? Sem volumes previstos por conta da inibição da precipitação. Isso tende a seguir até quarta-feira, tá? Então aqui tá até um pouco pior o cenário do que Brumado. Brumado tinha alguma coisa ali, uns 5 milímetros. Aqui, os dois modelos seguem com esse prognóstico aí, essa previsão de nenhuma chuva, pelo menos na próxima semana e meia, tá? E o Michael Douglas, bom dia. Na semana passada choveu bastante em Anápolis, Goiás. Gostaria de saber se vai continuar chovendo durante a semana nessa região. Vamos ver. A minha expectativa é que não tenha esse volume, até por conta dessa massa de ar seco que eu comentei. Não, foi isso, mas vamos ver aqui. Tem um pouquinho de chuva, né, mas volumes muito baixos. O modelo do SMWF ainda traz uma chuva na terça-feira, mas inferior a 5 milímetros, uns 8, 9 milímetros na quarta, mas você vê que são volumes muito baixos, né? Nenhum deles gera um acumulado significativo, tanto do modelo GFS quanto do SMWF. O cenário aí não é muito bom. Começa a ter alguma chuva um pouco mais significativa só a partir da terça que vem.
Então, e que em quarta também, né? Quarta tem um volume mais significativo aqui pelo GFS. Então, de fato, essas chuvas, né, que ocorreram ao longo da última semana tendem a cessar nessa semana e a gente pode ter uma retomada, né? Essa inibição da precipitação por essa massa de ar seco pode se dissipar ao longo do final da semana e começar a trazer chuvas só na semana que vem, tá? Muito bom. Bárbara, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco nesse início de semana. A gente segue se falando. Uma boa semana para você e para todo o time Agrimet. Vamos em frente. Obrigada. Obrigada, Virgínia. Obrigada, pessoal. Até mais. Portanto, então, esses foram os destaques. Bárbara Centelha, CEO da Agrimet, que trouxe para a gente a atualização do Laninha, que de fato está acontecendo, está evoluindo bem. Vamos monitorar agora como é que isso pode alterar o regime de chuvas no Brasil, se isso pode trazer a incidência de ondas de ar polar mais fortes nesse inverno, se pode trazer algum atraso ou algum problema na precipitação, seja por corte no sul ou por excesso na região norte do Brasil, e trouxe também o consenso climático dos próximos 3 meses nas principais regiões produtoras do país. De acordo com a Bárbara, os modelos estão divergindo bastante, mas fato é que a irregularidade ela vai permanecer mesmo nessa fase de neutralidade que a gente está passando agora do El Niño para a fase neutra, e a partir de julho, agosto e setembro a gente pode ter aí influência do Laninha. O único consenso que a gente tem entre os principais modelos meteorológicos é que as temperaturas vão continuar, pelo menos nesse próximo trimestre, acima da média em todas as regiões produtoras do país. Eu sou Virgínia Alves, agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, não sai daí, a semana está só começando, já já a gente está de volta.